Neste vídeo, nós vamos falar de convolução. A convolução de duas funções f e g é uma terceira função denotada por f asterisco g. Então, esse símbolo do asterisco está sendo usado para denotar a convolução e ela é definida da seguinte forma. Então, a convolução de f com g é a integral de menos infinito até infinito de f de tal, g de t menos tal, d tal. Então, a variável de integração é o tal e não o t. A convolução pode ser vista, então, como uma operação matemática. A convolução de f com g vai ser essa integral aí de f de tal, g de t menos tal, d tal. Vamos ver a primeira propriedade da convolução. Se eu tenho uma função f1, que é x1 vezes u, e f2, que é x2 vezes u, então a convolução de f1 com f2 vai ser u de t, integral de 0 até t, de x1 de tal, x2 de t menos tal. Lembrando que o de t é a função degrau unitário. Então, eu estou implicando que f1 e f2 são funções que só existem para valores de t maiores ou iguais a zero, já que o degrau é uma função que só assume valores diferentes de zero quando t maior ou igual a zero. Então, a convolução de f1 com f2 vai ser também uma função que só assume valores diferentes de zero para t maior ou igual a zero. Vamos provar essa propriedade. Então, a convolução de f1 com f2, eu vou substituir aqui, menos infinito até infinito, da primeira função substituída por tal, então vai ser x1 de tal, u de tal, e a segunda função vai ser substituída por t menos tal, o argumento. Eu troco o t por t menos tal. Então, ficou x2 de t menos tal, u de t menos tal, d tal, que é a variável de integração. Então, repare o seguinte, aqui nessa integral eu noto a presença de u de tal. E esse u de tal, ele só existe quando tal é maior ou igual a zero. Então, eu já sei que essa integral é nula quando tal é menor que zero. Por quê? U de tal, quando tal é menor que zero, vale zero. Então, dessa forma, eu consigo reescrever essa integral da seguinte forma. 0 até infinito, de x1 de tal, x2 de t menos tal, u de t menos tal, d tal. Então, reparem que o u de tal desapareceu aqui e o limite de integração agora começou no zero. Eu ainda tenho um degrau dentro dessa integral. E o argumento desse degrau aqui vai me dar uma outra informação, que é a seguinte. Esse, esse degrau ele só vai assumir valores diferentes de zero quando t menos tal for maior que zero. Ou seja, eu preciso de um valor de tal que seja menor que t, para que esse degrau aqui seja diferente de zero. Então, novamente, o de t menos tal igual a zero quando tal for maior que t, né, que daria aqui um valor negativo. Então, eu preciso de tal menor que t, para que esse valor aqui seja igual a 1. Assim, é possível reescrever a convolução de f1 com f2, a integral de 0 até t, de x1 de tal, x2 de t menos tal, e a integral aqui, alteramos o limite de integração. Era 0 a infinito, agora só vai até t, porque eu sei que para valores de tal maiores que t, esse valor aqui de argumento vai ser negativo, implicando que a integral é nula. Tá, então, aqui eu estou integrando de 0 a t, eu posso simplesmente colocar o u de t aqui, indicando que esse valor aqui, essa função, só existe para valores de t maiores ou iguais a zero. Tá? Então, nós provamos aqui o nosso interesse inicial, que era mostrar que uma função, a convolução de uma função x1 de t, u de t, com uma função x2 de t, u de t, é uma nova função que também só é válida para valores de t maiores ou iguais a zero. Né? Então, eu só preciso integrar aqui o x1 de tal e o x2 de t menos tal deslocado aqui. Vamos ver isso em um exemplo. Eu tenho uma função exponencial de at u de t e uma função g exponencial de bt u de t. Eu quero determinar a convolução de f com g. Vamos considerar aqui que a é diferente de b. Então, vamos usar a propriedade. Tá? Então, eu tenho convolução de f com g. As duas funções aqui
multiplicam o degrau unitário, então a resposta é uma função também que multiplica o degrau unitário, a integral de 0 até t, da exponencial de a tal, né? Então eu vou substituir essa parte aqui da função pelo tal, e a segunda vai ser deslocada t menos tal. Então, exponencial de b, t menos tal, d tal. Tá? Então, essa é a integral que nós precisamos calcular. Reparem que eu estou integrando em tal, e aqui eu tenho uma exponencial de bt. Tá? Então, eu posso tirar essa exponencial de bt de dentro da integral. Ficou u de t exponencial de bt, a integral de 0 a t, de exponencial de a menos b vezes tal d tal. Essa é uma integral de uma função exponencial elevado a uma função de primeiro grau em tal. Tá? Então, a solução é 1 sobre o coeficiente que acompanha o termo de primeiro grau aqui, que é o a menos b, então é 1 sobre a menos b, vezes a própria exponencial, exponencial de a menos b tal, isso aqui sendo avaliado de 0 até t. Tá? Então, você consegue chegar nessa integral aqui fazendo uma substituição simples nessa integral original para conseguir esse resultado aqui. Bom, então eu preciso avaliar esse resultado em t e em 0. Né? Então, vai ficar u de t exponencial de bt. Quando tal vale t, eu tenho exponencial de a menos bt sobre a menos b menos essa exponencial aqui. Quando tal vale 0, ela vai valer 1 sobre a menos b. Agora, eu distribuo essa exponencial de bt aqui nos dois termos. Então, aqui vai ser exponencial de bt menos vezes exponencial de menos bt, vai sobrar só exponencial de at sobre a menos b, menos exponencial de bt vezes 1, exponencial de bt sobre a menos b. Como eu tenho o mesmo denominador aqui, eu posso repetir o denominador e somar os numeradores. Então, ficou exponencial de at menos exponencial de bt sobre a menos b, multiplicando u de t. Então, esse é o resultado da convolução dos sinais f e g. Aqui tem um exercício que é uma função f de t exponencial de at u de t, para você determinar a convolução de f com ele mesmo. Você vai seguir os mesmos procedimentos que nós apresentamos, e aqui eu vou deixar a solução, que é o t exponencial de at u de t. Espero que vocês consigam encontrar esse resultado aí.